E aí, Taju Kagebushi no Jutsu, né, galera? Pra quem sabe, esse é um dos jutsus mais usados pelo nosso queridíssimo Naruto. Galera, eu vou falar aqui algo pra vocês, eu quero que vocês pensem e relembrem, tá? Quando o Madara Uchiha enfrentou Hashirama lá no Vale do Fim, na sua luta final, Hashirama usa um clone e o Madara não conseguiu identificar, não é? Ele é apunhalado pelas costas, né? Agora, tem uma contradição que na Grande Guerra lá, o Madara, ele já consegue, né, saber qual o Hashirama é o verdadeiro e qual Hashirama é o Jutsu Clone das Sombras. No caso, o Jutsu Clone de Madeira, né? Quando aquele clone vai lá, ele diz que não adianta mandar clone, eu quero que venha o original, né? Mas vejamos, isso aí vamos tratar mais pra frente. É um furo de roteiro. Primeiramente, eu quero agradecer você que está aqui nesse canal, que chegou aqui agora para mais um vídeo, né? Para ter mais um pouco de paciência, mas eu quero agradecer a todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre 10 fatos sobre ele, Madara Uchiha, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo e vamos para este vídeo, tá bom? Pegue a pipoca aí, pegue um cafezinho, um chá, pega aí o que você gosta de comer, de beber, tá bom? Então, vamos analisar aqui uns pontos bem interessantes sobre esse cara, né? Sobre Madara Uchiha. Porque assim, na minha humilde opinião, ele é um dos caras assim, mais poderosos da obra, né, pessoal? Não tem nem comparação. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar alguns pontos e eu vou falar os tópicos, tá bom? Ó, Madara Uchiha ele foi um dos maiores vilões e personagens introduzidos em Naruto. Ele sozinho se tornou uma ameaça maior que o exército de Zetsu Brancos, né? Que eram 100 mil. E Edo Tensei liberados por Tobi. Toda a aliança Shinobi se uniu para enfrentá-lo, mas Madara derrotou todos que ficaram em seu caminho. Nascido em meio a uma época de guerras, ele testemunhou o pior lado da humanidade, né? E achou que nunca haveria uma salvação para esse ciclo de ódio. Então Madara acumulou poder por toda a sua vida para mudar o mundo inteiro. Porque assim como, pessoal, como o Hashirama tinha uma visão de paz, né? O Madara também tinha a visão dele de paz. Só que assim, a visão de paz do Madara, eu já quero falar aqui, não é uma crítica nem nada, mas assim, é uma visão que não faz muito sentido aprisionar alguém em um genjutsu e a pessoa viver ali tipo no multiverso, entendeu? Já a visão de paz de Hashirama era outra. Criou a vila, não permitir que as crianças fossem para o campo de batalha, que elas fossem aprender e estudar. Aquela coisa de guerrear era para as pessoas já adultas, né? Só que Madara pensava diferente. Com as suas próprias mãos, né? Mas no fim foi derrotado pelo seu próprio ego. Dos sonhos inocentes de uma criança a uma ameaça invicta na guerra, relembre todos os momentos marcantes de Madara nesta lista. Bom, superou Hashirama na quarta guerra ninja. Bom, Madara e Hashirama Senju se tornaram próximos desde que se conheceram, por compartilhar o sonho de criar uma era de paz. Mas isso era impossível devido à rivalidade dos seus clãs. Antes de morrer, Madara desafiou Hashirama diversas vezes, mas foi derrotado em todos os duelos. Na quarta guerra ninja, os dois rivais se enfrentavam novamente a serem trazidos pelo Edo Tensei. Com o corpo aperfeiçoado e mais forte, Madara se tornou imbatível. Ele até disse que Hashirama era o único que poderia impedi-lo, mas nem mesmo o primeiro Hokage foi páreo para esse vilão. Mas aqui eu quero deixar alguns pontos, tá, pessoal? Eu não vou defender o Hashirama, não só porque ele é meu personagem favorito, não é por causa disso. Porque, primeiro, Madara veio com células do Hashirama e Rinnegan, já é combo para ele, tá bom? Na primeira luta, o Hashirama vence o Madara. Quem assistiu o anime sabe que o Hashirama vence o Madara. Ele sela ele com os dragões de madeira, né? Vários dragões de madeira. Mesmo o Hashirama com alguns ferros, né? Daquela material lá da busca das esferas, né? Do mesmo material que é da espada de Nanoboku. E depois, quando ele retorna à vida, é que ele passa a ser mais poderoso que o Hashirama, tá bom?
Primeiramente quando ele vira Jinchuriki. Isso conta, mas ele é um POTA de um hacker, né? Pode enfrentar um exército sozinho só no Taijutsu. Sim, esse fato a gente viu no início da guerra. Quando ele fez a sua primeira aparição na guerra, né? Que aparece lá, que coloca o terror em todos. Madara deu uma amostra da grande diferença de habilidade entre ele e os outros shinobis, enfrentando o exército inteiro. Pra você ter uma noção, tinha um cara lá rezando, se cagando de medo antes de ir para enfrentar o Madara, né? Centenas de ninjas liderados por Gaara e Onoki, o terceiro Tetsujikage, foram para cima do inimigo de uma vez. Mas ele lidou com ele facilmente usando apenas Taijutsu, só no Taijutsu, tá? Além da experiência em combate, o Sharingan de Madara é ágil bastante para acompanhar o movimento de várias pessoas ao mesmo tempo. Até mesmo ataques surpresas e rápidos como os de Tobirama e Minato foram ineficientes, né, contra o seu reflexo rápido. Ou seja, galera, ele também é um cara muito rápido, né? Derrotou os 5 Kages facilmente. Bom, me perdi aqui, pessoal, na minha colinha. Pronto, me achei aqui. Bom, ao saber que o verdadeiro Madara apareceu, né? Os 5 Kages logo ficaram preocupados, né? Se reuniram no campo de batalha. A quinta Hokage, Tsunade Senju, né, prometeu a Naruto que eles venceriam aquela luta, não é verdade? Mas o inimigo era muito mais forte do que eles imaginavam, galera. É tanto que o próprio Madara chegou a dizer que era brincadeira de criança. No começo da luta, Madara apenas usou uma pequena parte do seu poder para fazer os seus oponentes acreditarem, né, que eles tinham chance de vitória. Quando ele levou a luta a sério, os 5 Kages ficaram intimidados e perceberam que não podiam vencer a luta. Como Madara adorava se gabar de seu poder, né, ele soltou a famosa frase: vocês preferem com ou sem Suzano? Galera, essa é uma das fases mais icônicas, que é na hora que ele faz os vários clones lá, né? Mas ele não deu, galera, para os 5 Kages. Madara é um ninja muito poderoso, tá? Bom, levou só alguns minutos para capturar todas as bestas de caudas. Mas aqui eu já quero fazer, não é uma crítica, mas eu já quero falar algo aqui bem interessante. As bestas de caudas foi rápido assim, porque já estavam ali, todas ali. E ele simplesmente, tá, invocou a Gedo Mazo e aquelas correntes que depois que pega não solta mais e pronto. Foi fácil, tá? Não foi tão difícil não. Para quem no passado, por exemplo, como o Hashirama, que também eu acredito que teve que ir atrás de cada uma. O Obito, que teve ajuda, né, do Pain, de vários membros da Akatsuki. É diferente. Madara e Obito precisavam ressuscitar o 10 Caudas para ativar o Tsukuyomi infinito. Por isso eles manipularam Nagato e toda a Akatsuki para capturar as 9 bestas de caudas. Embora os Jinchuriki sejam fortes por terem os poderes das bestas, os membros da Akatsuki tiveram êxito em derrotar e capturar quase todos eles. Obito e a Akatsuki levaram anos para pegar 7 bestas, mas Madara só levou alguns minutos para derrotar as 9 juntas. Ele é um bichão, né? Kurama e as outras bestas conseguiram resistir, né, e tinham vantagem, até Madara recuperar o seu Rinnegan original. Um único jutsu foi suficiente, né, para derrubar todas as bestas de uma vez. Assim o vilão só precisou usar as correntes da Gedo Mazo para capturar elas novamente. Eu falei, ali estava muito fácil, né? Para ele, já estavam ali. Agora, por exemplo, se ele fosse em busca de cada uma de novo, ia dar muito trabalho. Mesmo para ele, com todo esse poder, tá? Madara escolheu o nome da Vila da Folha. Sim, Madara nunca foi tão otimista com Hashirama. Mas por um breve momento, ele acreditou na fé de seu amigo e aceitou uma trégua na guerra. Nesse período, os dois levaram a cultura dos shinobis a uma nova era, né? Criando um sistema de vilas para abrigar todos os clãs. Hashirama foi escolhido como líder, mas foi Madara que nomeou a aldeia deles como Vila da Folha. As outras nações também adotaram esse sistema de vilas para criarem uma era de paz. Os dois finalmente realizaram o sonho que tanto conservaram, né, na infância. Mas a paz criada por esse sistema foi temporária. Além disso, Madara sabia que o seu clã ainda não tinha a confiança total da vila, o que reforçou sua crença de que o mundo é injusto e um ciclo de ódio sem fim. Aqui eu quero comentar alguns pontos, pessoal. Assim, eu quero falar que, por exemplo, o próprio clã Uchiha confiava mais no Hashirama do que no próprio Madara. Aí fica difícil. Por exemplo, você tem um clã, você tem um clã e aquele clã não confia no líder que tem, confia no líder de outro clã, buga um pouco assim a mente da gente, né? Vai fazer o que? Segue o roteiro. Foi um dos vilões mais populares dos animes e mangás? Sim.
Existe em muitos vilões marcantes, né, em animes, mangás, mas são poucos que atingiram um nível de popularidade tão grande quanto Madara, né? Quando o mangá de Naruto estava em seus últimos anos de publicação, Madara era o tópico de assunto constante em vários canais e grupos online de animes. Se você também foi dessa época, você deve lembrar que as cenas dele eram usadas como meme, né, na internet. E ainda hoje, o tempo todo, principalmente em grupos de Facebook, né? Depois de vencer quase todo mundo e evoluir continuamente, os fãs nem conseguiram mais imaginar como Naruto poderia derrotar Madara. O próprio Kishimoto diz, né? Porque ele ficou muito hack. O seu nome é temido pelo mundo inteiro. Sim, o dele, o Hashirama, o de Minato, entre outros, tá? Mesmo após sua morte, o nome de Madara Uchiha foi temido por todos os shinobis que conhecem a sua história. O seu sucessor, Obito Uchiha, herdou esse nome para seguir o plano do Tsukuyomi Infinito, tá? E todos acreditavam que ele era o verdadeiro Madara, de fato. No início do anime, galera, eu me lembro que na época eu comprava os DVDzinhos, mesmo que pirata, tá, pessoal? Porque não tinha como, os DVDs para assistir, tá? E aí, a primeira vez que apareceu o Obito lá, fingindo que era Madara, todo mundo acreditou ali no início. Só não acreditava as pessoas que, por exemplo, já estavam mais... Era uma nostalgia muito boa naquela época. Quando eu relembro esses momentos. As pessoas que compravam mangá, que podiam, né? Naquela época era muito caro. Hoje não, tá tudo mais barato, né? Tem até um mangá online, se você quiser assistir, tem. Sabia que não era o Madara, e sim o Obito, né? Algumas pessoas já questionavam a identidade de Obito por sempre estar usando uma máscara, né? Mas ele teve uma influência o suficiente para declarar guerra contra as 5 grandes nações só por carregar esse nome. Toda a aliança Shinobi sentiu medo ao testemunhar o poder de verdadeiro Madara em pessoa na guerra. Galera, vocês veem, né? E o Hashirama derrotou ele. Foi o primeiro humano a despertar o Rinnegan. Olha, galera, esse negócio de que foi o primeiro humano a despertar o Rinnegan, a gente vai falar assim, não, o Haguro Motsutsuki, ele era uma divindade. Sim, o Haguro Motsutsuki, ele era uma divindade que também despertou o Rinnegan, né? Mas assim, vamos lá. O Haguro, ele era um semideus híbrido, né? Ele não era tipo um alienígena como o clã dele era. Por exemplo, a mãe dele é um alienígena, a Kaguya. O Haguro não é, porque o Haguro já nasceu dela com um humano. Ele despertou o Rinnegan primeiro, mas também aí tem outro fato, que querendo ou não, despertou também, que foi o Nagato, que o Rinnegan já era do Madara, mas esse é o meu modo de pensar, tá? O Nagato também despertou o Rinnegan, que era do Madara. Aí você fala assim, não, mas ele não despertou algo que não era dele. Sim, caramba, mas a gente tá explicando assim, que ele estava ali usando os olhos normais, e naquele dia que aqueles caras daquelas outras vilas queriam, eu acho, fazer mal aos seus amiguinhos lá, a Konan e o Yariko, ele foi obrigado ali, através da raiva, o Rinnegan foi despertado naquele momento. O próprio Jiraiya não acreditou quando viu o Nagato, disse aqueles olhos do sábio dos 6 caminhos. Então, para mim, teve esses dois personagens antes, Haguro e Nagato. Agora, vamos ver aqui o que a matéria vai dizer. Bom, a matéria vai dizer o seguinte, pessoal, que a história de Naruto consta que Haguro Motsutsuki, sábio dos 6 caminhos, foi a primeira pessoa, é isso que eu tô falando, que nasceu com chakra e despertou o Rinnegan, né? Entretanto, ele não era totalmente humano. Também falei isso, por ser filho de Kaguya, uma alienígena de outra dimensão. Portanto, Madara realmente foi o primeiro humano da Terra que despertou o Rinnegan, né? Sem contar essa parte, né, que ele implantou em Nagato. Não era possível despertar esse dojutsu de forma natural como Haguro. Por quê? Foi necessário que Madara implantasse as células do Hashirama, Haki, em seu corpo para conseguir esse poder. O transplante funcionou como uma mistura das células do Ashura e Indra, né, que são os respectivos filhos lendários de Haguro, resultando no poder de Haguro. Antes de morrer, Madara implantou seu Rinnegan em Nagato e planejou como recuperá-lo, né, quando voltasse à vida. Por isso que ambos os lados eles têm poder do Rikudo Sennin. O Hashirama tem vários poderes do Rikudo Sennin. Aquele Mokuton dele já é uma prova da Shinjo, que é a árvore divina, e o portão do Deus Supremo, né, que é o portão que selou 10 caudas. E o Madara também ele já tem isso, que é os olhos, que é o Rinnegan, e a linhagem dele de Indra, né, Suzano, tudo. Já vem como se diz, essa linhagem aí já vem de muito tempo, e eles, querendo ou não, eles têm sangue. São os dois únicos clãs que tem mais sangue do Haguro, que é o clã Uchiha e o clã Senju. O clã Hyuga tem sangue do irmão do Haguro, que é o Hamura, né? Que também é um lendário ninja.
ninja, querendo ou não, ele é um ninja, né? Mas assim, também quase um semideus por ser de uma, como se diz, de uma, agora travou, pessoal. Esquece o disco arranhado travou. Hierarquia, né, mais alta que os outros Tsuki. Bom, dominou as 5 transformações da natureza, mas ele tinha muito mais do que isso, viu? Não é só isso não. Existem 5 transformações da natureza básicas em Naruto: vento, água, terra, fogo, raio. Dominar os 5 elementos é considerado algo impossível, né? Mas shinobis fora padrão. Só é mencionado que foi o gênio nisso, que foi Hiruzen Sarutobi. Naruto e Madara conseguiram, por exemplo. Mas o chakra de natureza do Madara não era fogo, era vento. Aquele Katungou Kamikeiko que ele usa lá, que vem um exército enorme de água, de usuários de estilo água, ali foi uma mistura de fogo e vento. O vento com fogo diminui não. O vento faz o fogo aumentar, né? Por isso que foi enorme daquele jeito. Ao virar o Jinchuriki do Descaro, você vai vendo, tá? Madara aprimorou suas transformações da natureza para suas técnicas, né, ainda mais avançadas. Por exemplo, ele podia fundir mais de um elemento para criar ondas de raios de fogo e um feixe de luz cortante. Por exemplo, lá com aqueles raios que ele atingiu lá Naruto e Sasuke, que ali naquele momento o Sasuke joga as esferas da Bússola da Verdade, né? Que é tipo umas lanças, que ele também ficou com o poder do Rikudo Sennin. Ele descobre o Limbo, que é os clones do Madara naquela cena. Além disso, também ele podia usar as Gudodamas, que combinam todos os elementos da natureza, para criar uma massa negra imortal. Galera, essas Gudodamas, depois eu quero fazer um vídeo sobre elas, que elas parecem um pouco. As Gudodamas, elas parecem um pouco, tipo, você criar uma Kekkei com todos os elementos juntos, tá? Como Hiruzen Sarutobi, e parece um pouco com a técnica do Noki, né? Que é o Jinton, que são 3 elementos juntos. É bem interessante. Por isso que é bom. Foi traído por quem ele menos esperava. Galera, aí não é fácil, né? Para encerrar com chave de ouro. Madara foi derrotado no final, mas por um personagem que ninguém esperava. Muito menos ele, o Zetsu Negro. Ele acreditava que todos os Zetsus eram criações suas, quando na verdade só estavam sendo manipulados. Os Zetsus brancos são os humanos que foram absorvidos pela árvore divina no passado, e o Zetsu Negro é uma manifestação da vontade de Kaguya. Para trazer sua mãe de volta, o Zetsu Negro manipulou toda a história do Shinobi desde o começo, o conflito de Ashura e Indra, as guerras entre os Uchihas e os Senjus e todos os outros eventos que mudaram a história. Foram planejados por ele. Aí eu já quero deixar o seguinte, que foi um manipulando o outro. Aí. O Obito conseguiu manipular a Katsuki, o Madara conseguiu manipular o Obito, o Zetsu conseguiu manipular o Madara, tá? Para trazer a mãe dele. Então, aí tinha algo já de não se surpreender, não é? O conflito de Ashura e Indra e as guerras entre os Uchihas e os Senjus e todos os outros eventos que mudaram a história foram planejados por ele, né? Desse modo, Zetsu esperava que alguém seguisse o plano do Tsukuyomi infinito, até virar o receptáculo de Kaguya. E essa pessoa foi Madara. Então, galera, assim, na minha pobre e humilde opinião, o maior vilão do anime não foi Madara, foi o Zetsu, porque o Zetsu planejou tudo isso, né? Para dar essa guerra e tudo, para trazer. O objetivo todo não era Madara ser revivido, dar um cacete em todo mundo e falar: e aí, eu cheguei, que eu sou o top das galáxias, eu vou bater geral aqui agora, vou humilhar os 5 Kages, vou humilhar o cara que no passado me humilhou, que é o Hashirama. Não, o objetivo não era nada disso. O roteiro todo era para trazer Kaguya Otsutsuki, tá bom? Era para trazer Kaguya Otsutsuki. Digamos ali, se o Hashirama consegue selar o Madara junto com o jutsu lá do tigre lá que Sai fez, o roteiro seria outro. Aí a história teria que ser mudada, a Kaguya não iria retornar. Só se fosse de uma outra forma ali, mas eu acredito que não. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Mais curiosidades, você sabe, quem me acompanha já sabe que eu não trago vídeo mostrando aquelas edições de vídeos, tá? Eita, um vídeo passando ali, aqueles como se fosse um canal profissional e tudo, né? Até porque para fazer isso teria que ter um PC que eu agrego mais porque é mais potência e tudo. O vídeo é simples com celular, tá? Só eu mesmo falando as curiosidades, colocando pontos e falando os pontos que estão no anime, tá? Não é que ele pega só a cola e lê, não. Eu falo, digo, ó, isso aconteceu no anime, isso não tá no anime. Então descarta, é roteiro. Então assim, espero que vocês tenham gostado da curiosidade, tá? E outra coisa, eu não vou pedir para você nem dar like, nem se inscrever no canal, nem compartilhar, nem visualizar, né? Porque isso daí vai depender
do que se o meu conteúdo vai prestar ou não para você. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Eu espero você no próximo vídeo e até lá. Fui.